Então vamos iniciar aqui o estudo de mercado dia 5 de julho de 2023. Não alterei em nada aqui as minhas marcações. São exatamente as linhas que eu tinha para operar no dia de ontem. Então aqui antes da gente estudar a movimentação do mercado, vou mostrar para vocês também as operações que eu fiz e por que eu fiz, certo? O mercado ontem ele se iniciou, ele abriu aqui nessa região do 500 aqui. Na verdade, ele abriu aqui nessa região, né? Na região do 350. E ele veio buscar essa região aqui do 530. Aqui nessa região do 530, tínhamos duas confluências de marcações. Eu tinha essa linha de tendência de alta. Deixa eu marcar aqui para vocês. Eu tinha essa linha aqui de tendência de alta, tá vendo? Porque o mercado deixou ela aqui na abertura do dia 3 e depois tocou aqui na mínima do dia 4 de julho. Então o mercado tinha formado essa tendência de alta. Próximo a essa tendência de alta, também tínhamos essa marcação aqui, certo? Essa linha intermediária aqui na região do 530, que era uma região onde o mercado segurou no dia 4 de julho e também uma região aqui, onde o mercado teve uma briga, ok? Então aqui no dia 3 de julho, o mercado teve um pouco de briga nessa região, tanto que entrou bastante força compradora aqui e jogou o mercado para cima. Então essa região do 530 era uma linha intermediária, sim, porém era uma linha intermediária interessante. Quando o mercado abriu aqui nessa região, eu tinha duas opções de operação para fazer. Dois pontos de venda, certo? Tinha como eu fazer a venda logo que o mercado tocasse aqui nessa linha do 530, buscando esse alvo exatamente aqui nessa mínima do dia, certo? Que é uma marcação que eu tenho aqui desde o dia 30 de junho. Vocês podem ver aqui, desde o dia 30 eu tenho essa marcação. Então, o que acontece? Eu tinha a opção de fazer essa venda e vir buscar essa mínima aqui, que foi exatamente o que o mercado fez. Aí, no caso, o que acontece? Eu poderia esperar o mercado tocar na linha de tendência de alta para fazer essa venda. Mas em muitos casos, o mercado ele não busca o ponto mais longo. Ele encontra dificuldade para ultrapassar logo no primeiro ponto, que era essa linha aqui do 530, certo? Eu fiz essa venda no 530, fiz essa venda exatamente aqui, na verdade no 520, né? Porque eu vendo um pouco abaixo da marcação que eu tenho. Porém, aqui por 20 pontos o mercado veio e me estopou, né? Mas ele respeitou bastante essa região, que era uma região de confluência aí de duas informações, da linha de tendência de alta e da resistência. Aí o mercado veio aí e deu uma pancada para baixo. Então aí no caso, na primeira operação do dia eu tomei um stop por poucos pontos, né, aqui nessa região. Logo em seguida eu identifiquei que o mercado começou a brigar bastante aqui nessa região, na região dos 120 mil, que sempre é uma região interessante, nessas regiões de milhar, região do bola. Então o mercado começou a brigar aqui bastante nessa região do bola. Então o que eu fiz? A hora que o mercado começou a formar essa briga nessa região, eu fiz uma compra, simplesmente fiz uma compra. O alvo de saída era aqui na região do 500, certo? Então era um alvo para 500 pontos. Porém, o que aconteceu? Essa operação andou a meu favor, mas no mercado ele começou a enroscar exatamente aqui, onde ele parou. Exatamente no dia isso, exatamente. Aqui no dia 3 foi onde entrou bastante força compradora, tá vendo? Que impulsionou o mercado para cima. Então o mercado ele só veio até aqui. Eu identifiquei através de um tempo gráfico menor, né? Aqui está nos 5 minutos. Eu identifiquei através dos 2 minutos que entrou bastante força vendedora. Entrou um candle aqui que nós chamamos de doji, que é um candle que parece uma cruz, na verdade, né? Então ele não tem corpo. E esse candle, para mim, ele mostra equilíbrio de força. Então protegi logo abaixo dele, que já era acima do meu ponto de cobertura, garantindo aí um gain.
Depois, a próxima operação que eu tinha para fazer era exatamente uma compra aqui nessa região do 825. Porém, eu não fiz essa compra, porque devido à força que o mercado veio, devido à força que ele desceu, eu estava esperando que ele fizesse um movimento que eu gosto bastante de pegar, que é este movimento aqui, ó, que quando o mercado vem, ele rompe a linha no primeiro candle, que foi exatamente o que ele fez nesse candle vermelho aqui. Depois ele volta a fechar candle acima, testa de novo a linha e sobe, porque nesses casos ele vai com muita força em direção ao alvo, em direção à operação. E o alvo de saída seria exatamente aqui nessa região, certo? Porém, como vocês podem observar, o mercado ele não voltou a testar essa região, certo? Ele ficou a poucos pontos aqui de testar ela, então não peguei essa compra, né? Poderia ter feito ela no primeiro toque? Poderia sim, não teria pego o meu stop aqui no caso, porque meu stop é de 150 pontos nessa operação. E ficaria mais ou menos, deixa eu marcar aqui para vocês verem certo. Minha entrada ficaria mais ou menos aqui, meu stop ficaria aqui abaixo. Então, né, não chegaria nem perto aí do meu stop. Teria dado um bom gain aí, cerca de 700 pontos, exatamente, em torno disso. Aí depois, no decorrer do dia, o que o mercado fez aqui pra gente? Ele começou a brigar bastante nessa região de confluência aqui, ó, vocês podem ver, da linha com o suporte. Então ele brigou aqui bastante nessa região, não tinha nada para ser feito aqui, tá? Porque fazer operações aqui é pedir para ser violinado. Quem chegou ainda a fazer uma venda novamente na linha aqui, ó, de tendência, né? Conseguiu pegar alguns pontos aqui, ó, né? Mas o mercado ele não veio mais aqui abaixo de novo. Como eu gosto agora, meu operacional atual é buscar mais pontos, para mim não compensaria fazer essa venda aqui, porque justamente pela movimentação que o mercado fez, eu sabia que ele ia estourar para cima e buscar a máxima lá do dia. Então aqui, ó, o mercado começou a brigar nessa região e o que ele fez depois? Ele fez, como vocês podem ver aqui, ó, ele fez um pullback nessa linha de tendência. Então ele rompeu essa linha de tendência, ficou brigando aqui nela, certo? Depois veio, rompeu, fez um pullback nessa região e socou o mercado aqui para cima. Ok? Pullback, pessoal, pullback é uma operação que dá muito bom, muito bom. Porém, aqui nesse horário eu já não estava mais de frente ao computador, tá? Então eu não fiz essa operação aqui nessa linha de tendência. Porém, teria sido uma operação muito boa. Aí depois que o mercado fez esse pullback, ele começou a trabalhar aqui em linhas mais altas, certo? Buscou aqui, ó, vamos observar, diminuiu um pouco, dá um zoom out. O mercado ele veio buscar essa região de topo aqui do dia 3, né? Brigou um pouquinho aqui nessa região, que condiz exatamente com esse topinho. Depois venceu esse topo e testou a máxima do dia. Testou a máxima do dia, ele encontrou resistência vendedora aqui próxima à região do bola e voltou de novo a brigar aqui dentro dessa zona de preço, certo? Toda essa região aqui acima, ó, tem presença de bastante vendedor, ok? O mercado para estourar essa região aqui, ele teria que vir com uma força muito, muito grande para romper. E ontem a gente pode ver que depois ele começou a fechar candles bem humildes, né? Ele começou uma alta bem aí devagarzinho, tanto que depois aí chegou a furar a máxima do dia 3, mas não teve força para se manter acima e voltou a trabalhar aí dentro da região. Essa foi essa movimentação. Ontem o mercado fez uma movimentação até que simples. Trabalhou dentro de suportes e resistências. Quem comprou na mínima, aí teve coragem de esticar até a máxima, fez o dia e colocou bastante grana no bolso. Aí a gente pode colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma ferramenta melhor, que desde a mínima lá do dia até a máxima ele atingiu aí total de 2.225 pontos. Demorou 6 horas, demorou o pregão inteiro, mas ele buscou a máxima, né? Então teria sido uma operação muito boa. Como eu disse, eu teria saído aqui nessa região de briga intermediária, não teria buscado essa máxima aqui, ok? Então agora vamos atualizar as linhas para o dia de hoje, certo?
O mercado respeitou bastante esse fundo aqui, né, na região do 825, tá? Que é uma região, ó, que vocês podem observar que é uma região de bastante briga, né, ó. Deixa eu... Não é o círculo que eu quero. Uma região de bastante briga, tá vendo? De vários dias o mercado veio se movimentando bem quando tocava nessa região. Então é uma região bem forte, uma região bem interessante para a gente estar trabalhando em cima dela. Agora só vamos ajustar as marcações. Como eu já expliquei numa aula, eu marco sempre no fechamento do candle. Então esse candle teve fechamento aqui no 760. Eu vou atualizar minha marcação um pouco mais abaixo, certo? Marcação aqui no 760. Essa marcação aqui de topo, eu vou atualizar um pouquinho ela aqui para cima também, no fechamento desse candle, que vai dar aqui no 850. Dá exatamente aí quase 2.000 pontos de diferença, né? Entre uma linha e outra, dá, né? Um pouquinho mais, na verdade, de distância entre as linhas. Essa linha aqui de tendência de alta é uma linha interessante, tá? Ainda se mantém interessante. Essa linha intermediária aqui para mim já não tem muito sentido, então eu vou excluir ela. Essa linha de tendência de alta aqui eu vou manter caráter de observação. Eu vou ver como o mercado trabalha hoje em cima dela e na região onde ele vai abrir. Aqui a gente pode caracterizar o que mais? Uma região de pressão vendedora, ok? A gente pode fazer uma marcação aqui e começar a observar toda essa região de venda e não esperar só o mercado vir buscar aqui o 850. Porque se a gente observar essa região do 720 que eu marquei agora para vocês, tá vendo que aqui, ó, bem no dia 22 de junho, o mercado brigou nela. Depois ele brigou aqui novamente no dia 3 e no comecinho do dia 4. Ok? Então também é uma região ali, a gente pode caracterizar aquela região como uma região de pressão de vendedores. Então neste caso aqui temos duas linhas próximas e sabemos que é uma região bem forte aqui. E aí, linhas bem fortes para hoje, linhas bem interessantes para trabalhar. Não vou deixar nenhuma linha intermediária, tá? Porque eu não vejo sentido hoje em nenhuma linha. Okay? Para trabalhar aqui dentro desse range, que é um range bem grande aí de 2.000 pontos, só esperando alguma movimentação mesmo do mercado. Porque se vocês observarem, o mercado ele vem trabalhando bem nesse range aí de 2.000 pontos, né? Vocês podem observar que aqui, ó, desde o dia 14 de junho, toda essa região aqui, ó, tá vendo como o mercado ele vem trabalhando dentro dela e sem gerar muito movimento no centro, ou seja, toda essa região aqui é onde o mercado está passando fácil, tanto para cima quanto para baixo. Então não tem muito sentido a gente fazer marcação aí no meio, né? Vocês podem observar aqui, ó, toda essa região, tá vendo? Então por isso que eu não tenho nenhuma marcação aí. Mas vai de acordo com as movimentações que o mercado fizer hoje. Então, para hoje é isso que temos. Essa visão. O mercado ontem não iniciou nenhuma tendência de alta, apesar dele ter formado topos, fundos cada vez mais altos, né? Aqui. Chegou aqui, ele não conseguiu mais formar fundos mais altos. Então não tem nenhuma tendência de alta caracterizada para hoje, também nenhuma tendência de baixa. Então, é isso, o mercado tocar numa linha, a gente entra com mais confiabilidade no dia de hoje. Beleza? Essas marcações eu vou estar enviando para vocês também. Para quem me segue lá no Instagram vai estar recebendo essas marcações. Então é hoje, esses são os estudos que nós temos para o dia de hoje.